Eu escolhi aquele momento, eu escolhi aquela forma, eu escolhi aquela maneira de fazer minha filha nascer. As escolhas foram minhas e ali eu determinei a minha escolha de novo. Eu escolho parir. Eu quero que essa criança nasça como ela merece nascer, dentro de casa, perto da lareira, tendo a história dela garantida. Quando ela faz essa escolha, daí ganha uma força, uma potência. Parte da pessoa que está parindo. A gente está ali dando apoio e fortalecendo, mas a escolha que tem que ser feita é dessa pessoa que pare. Ela precisa tomar as rédeas e o protagonismo desse momento. E ela tomou isso de uma maneira muito especial. Eu olhava para ela ali, via aquela força de mulher, aquele poder que ela tava passando, aquela, sabe, era uma coisa linda assim, olhando para ela, eu olhava e falava como eu amo essa mulher. Esse é o amor da minha vida, essa mulher. O bem nascer é uma causa a ser defendida, uma luta que enfrentamos diariamente. Isso significa dizer que o parto não é um assunto neutro, muito pelo contrário. A decisão de ter um filho obrigatoriamente te impõe a tomar posicionamentos, conscientes ou não. Escolher por um parto natural, em casa, sem intervenções, conectado à sabedoria ancestral da parteria tradicional, com o protagonismo da pessoa parturiente, são práticas de resistência ao sistema vigente. É por essas e tantas outras que afirmamos: parir é um ato político. O podcast Sementes do Bem Nascer se propõe a partilhar as vivências que a coletiva Sopro de Vida acompanhou ao longo de sua trajetória e, através disso, trazer à tona assuntos relevantes que nos conectam à importância e caminhos para o direito de bem nascer. Nesse episódio, vamos ouvir o relato de parto de Cecília Jaci, partilhado por sua mãe e seu pai, Júlia Biagioli e Bruno Montes, os tios Laura, Davi e Clara Biagioli, a madrinha da Ceci, Sofia Regueduch, a madrinha da Júlia, Martinha Soares, o avô Carlos Biagioli, a avó e parteira Cileia Biagioli, a parteira Laura Guarani e a aprendiz do partejar Marina Camargo. Oi, gente. Meu nome é Júlia Biagioli, artista popular, produtora cultural, cantadeira, parteira tradicional, aprendiz também. E sou mãe da Cecília Jaci, que nasceu com sopro de vida no dia 2 de novembro de 2022. Eu acho que falar de relato de parto ainda pra mim é uma coisa que deixa minha cabeça bagunçada às vezes. Foi tanta coisa, foi um universo que se abriu a partir do momento em que a gente gestou a Cecília até o momento em que eu pari e tudo que veio depois também. Então, pra mim é de um sentimento muito forte ainda revisitar esse lugar. Mas eu vou trazer aqui um pouquinho pra vocês do que eu sinto sobre tudo isso. E já digo que no meu relato eu vou fugir dos romantismos. Eu vou querer contar pra vocês como eu me senti de fato, assim, em cada passo dessa trajetória. Uma vez quando me perguntaram, né, durante a gestação, falaram assim, ai, como você tá pro parto e tal? E eu respondi pra essa pessoa que pra mim o parto tinha começado quando a concepção aconteceu. O parto seria uma consequência de tudo aquilo que eu vivi nesse processo e trabalhei. Nesse percurso da gestação, a Cecília, ela foi uma criança esperada, não foi planejada. Quando a gente engravidou, ela já estava ali, assim, a gente já sabia que ela existiria, a gente já sentia a presença dela, a gente já convivia com a existência dela no nosso dia a dia. Oi, meu nome é Laura, eu sou irmã da Júlia e pra mim gravar esse relato é muito emocionante. Eu fiquei 2 anos morando com a Ju. Foi muito gostoso isso de estar morando junto. Acompanhei todo o processo, né? Até a Ceci chegar, ela estava num relacionamento muito complicado. Quando terminou, a gente estava atravessando várias outras questões que foram muito difíceis de superar. E o Bruno chegou.
como eles dois, né, foi essa conexão repentina, super rápida, avassaladora, paixão, tal. Questão de 2 meses, eu acho, ele tava morando com a gente, aí a gente já foi mudar de casa, né, moramos os 3 juntos, e eu acompanhei todo o processo, desde eles pensarem no filho, a Júlia não tava certa, né, dessa decisão, numa primeira dúvida, né, se tava grávida ou não tava, e a Júlia percebeu o quanto que ela queria, e ela me contou tudo, também da conexão espiritual que os dois tiveram com a filha, né, antes de engravidar, até todas as curas que eles fizeram, até o momento que ela foi lá e mostrou o teste de gravidez pra gente, a gente comemorou, a gente é uma família muito, muito, muito unida, e então chegar a nossa primeira neta, primeira sobrinha, foi uma emoção muito grande. Eu sou Cileia Biagioli, parteira tradicional, mãe de 4 filhos, e gravar esse parto está sendo o mais difícil. É você partejar uma filha e pegar uma neta. É uma sensação indescritível, é muito forte. É assim, né, que tudo começou. As mulheres da própria família que amparavam. Eu era uma tia, ou era a avó, ou a mãe que fazia esse apoio na hora do nascimento. Outra coisa que eu também sabia e que eu tinha certeza é que esse parto seria bombástico no processo de cura e transformação que a própria família estava vivendo. Quando eu falo isso, eu falo do conjunto familiar, né, da potência da cura em relação à família. Todos juntos, cada um com as suas dificuldades, com a sua potência, com a sua entrega em relação ao parto. Para mim, falar do parto da minha filha é também entrar num parto todo meu. Durante a gestação dela, nós tivemos a oportunidade de chorar muito juntos. E ela me fez ver muita coisa com olhos diferentes, né? De uma filha que cresceu num ambiente em busca de paz, em busca de equilíbrio, em busca de tentar entender o que estava acontecendo, de tentar dar respostas a perguntas que na verdade nem eram feitas pela vida para ela, né? E ela foi tentando dessa forma dela se gestar durante a infância, assumiu responsabilidades prematuramente, porque descobriu que dessa forma ela poderia contribuir para o equilíbrio da harmonia da família e tudo mais, né? Então isso eu fui conseguindo ver durante esse processo de gestação, nos papos que a gente foi batendo, foi se alinhando, ela foi me mostrando através da palavra dela, não falando sobre mim, mas falando sobre ela, o quanto que esses 20 e tantos anos de convivência dela comigo, com a mãe, com os irmãos, né, foi tornando ela uma pessoa assim, muito atenta, muito antenada, muito conectada e extremamente cobradora de si mesma, e ao mesmo tempo muito generosa, muito poética, muito cantadeira, muito carinhosa, muito fiel. E para mim teve 3 etapas, assim, muito essenciais da gestação que afetaram muito o processo de parto em si, sim, sabe? Eu marco essas 3 etapas bem nos trimestres da gestação. Então, a primeira fase ali, eu revisitei muito a minha infância e o puerpério da minha mãe, né? Depois que eu nasci. O que ela tinha sentido, quais tinham sido as questões dela, e comecei a atravessar ali naquele primeiro momento a compreensão do que eram as minhas dores e o que eu carregava dela, o que eu carregava da minha avó, o que vinha aí nessa memória ancestral, né? Foi uma etapa assim, muito importante para mim, para que eu conseguisse compreender algumas coisas. Já no segundo trimestre, a gente foi tendo que lidar com outras questões. A minha filha chama Cecília e ela carrega o nome da minha avó paterna. Nesse percurso, a minha avó paterna morre e eu entrei em estado de muita negação, assim, de que ela iria fazer a passagem. Então eu queria muito que ela tivesse conhecido a Cecília em vida. Para mim foi muito doloroso perdê-la e eu tinha muito medo da morte no parto. A minha avó foi uma pessoa que foi assombrada pela morte a vida toda e ela viveu até os 80 e poucos anos, assim. Foi tirada da escola porque disseram que se ela estudasse ela ia morrer. Nos partos dela diziam que ela ia morrer, tanto que ela não teve filhos de maneira natural. Ela não tinha dilatação, segundo os médicos. E tudo em volta da morte dela. Eu, durante a gestação, não tinha ainda essa leitura, né? Mas eu carreguei isso comigo, assim. Eu tinha muito medo de morrer no parto. Ou eu, ou a Ceci, e isso me assombrou muito. Aí minha avó morreu, meu cachorro morreu, meu gato morreu. E essa relação com a morte, ela se tornou algo muito presente na minha gestação. De encarar mesmo, né? Essa relação e essa travessia de maneira mais aproximada, de maneira mais presente.
porque a minha avó foi uma pessoa muito presente na nossa vida. E a Ceci carrega o nome dela, né? Então tinha outro peso essa passagem. Assim como a Ceci também carrega o nome da minha bisavó e da minha tataravó materna, que coincidentemente também tinham Cecília no nome. Então era essa confluência acontecendo ali para que ela pudesse chegar. E ali no terceiro trimestre eu sofri uma questão que foi muito intensa para mim, a exotificação. Eu passei por um processo, não sei, por ser filha da minha mãe, por estar em determinados ambientes, por conhecer parteiras e tal. As pessoas, elas se sentiam muito no direito de me atravessar, de determinar coisas da minha vida, ou de quem eu era, ou de, enfim, do ponto de vista delas, assim. E elas realmente se sentiram no direito de falar sobre isso. Então, assim, a gente passou por coisas muito estranhas, assim, da pessoa falou assim, ai, nossa, seu parto vai ser lindo, vai ser maravilhoso, nossa, deve ser muito legal, né? Poxa, deixa eu participar do seu parto? Tipo, não te conheço. Ou, por exemplo, nossa, a neta da Cileia vai nascer. Eu não existo, né, nessa história. Ai, nossa, deixa eu ser madrinha da sua filha? Não. Foi muito intenso esse processo, assim, as pessoas realmente não tiveram noção e isso foi me dando muita raiva. Eu tava passando por vários processos, várias dores, várias questões e, nossa, se a Júlia tá passando por isso, então tá tudo bem pra mim. Eu acho isso de tanta crueldade. É sobre isso, né? Até que ponto que a pessoa te coloca num lugar que não existe e passa aí a invalidar as suas dores, passa a te silenciar através do ponto de vista dela. Então isso foi muito forte, assim. A relação do olhar do outro para minha gestação, ou para o meu parto, ou para o que estava acontecendo comigo, ou para minha história, ou para minha vida. Isso foi muito cruel, assim, da maneira que as pessoas se sentiram no direito de dizer o que elas bem entendiam, de me atravessar, de interferir na minha gestação ou na minha vida. Muita dor, assim, muita dor. Eu costumo dizer que na gestação eu ficava assim, gente, cadê a porra da deusa que me prometeram? Eu não encontrava essa deusa, eu tava louca, eu tava passada, eu tava com raiva, eu tava no ódio. Ai, não, existem deusas que falam sobre isso também. Eu sei, gente, eu tô sabendo disso. Mas eu tô falando, assim, desse romance, nossa, gestante, me senti daquele jeito e tal. Mano, juro, era pura loucura. Eram hormônios, eu não tava conseguindo associar Lé com Cré, não conseguia trabalhar. E aí, isso foi uma questão muito engraçada pra mim, porque eu ficava procurando, cadê aquilo que me disseram que existia? E não existe, e não tem nada disso. E eu tinha, na verdade, muito medo do que seria a minha vida. Chegou finalzinho da gestação, tem um processo que a gente sempre faz, que é o da despedida da barriga, o colo, né, que são rituais para se despedir dessa fase da gestação, se preparar para a chegada do bebê e tal, e a gente fez isso num ritual. No começo desse trabalho, eu decidi que eu iria dedicar toda a minha força para esse momento da despedida da barriga, né, e para a chegada da Ceci. De certa forma, você ficar pensando no que poderia ser, no que você tem que fazer, é um ego, sabe? E aí, quando eu pensei nesse bem maior, nossa, foi transformador pra mim. A filosofia Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. E em determinado momento que a gente tava lá no colo, eu senti uma conexão muito forte com a minha bisavó, que sentia que ela queria falar algo através de mim. Só que eu sou muito cabeça dura, eu ficava, ai, será que sou eu? Vou falar isso em nome de alguém, sabe? Fiquei segurando muito, até que em determinado momento eu fiquei tanto teimando com aquilo que eu senti a energia dela ir embora. E senti um vazio, assim, sabe? Tipo, veio todos os meus medos, todas as minhas questões. Eu falei, não, peraí. Não sou eu mesma, é outra energia aqui querendo falar. E eu, volta, por favor. Ela voltou e falou coisas muito positivas, que não precisava ter medo, que ela era filha de parteira, bisneta de parteira, que toda a nossa ancestralidade ia estar ali pra amparar ela. Foi um momento muito marcante. Meu nome é Sofia. No dia que a Cecília escolheu pra ser madrinha dela, foi um dia que eu fui pro sítio, a Júlia ia fazer a despedida da barriga. Eu peguei e falei que participaria do rito pra poder ficar com a Júlia. Mano, quando a Júlia pegou na minha mão, ali o negócio rebuliou dentro de mim. Minhas pernas bamba. O momento do rito já tinha acabado. Eu fui pro quarto, só que eu não dormi. Não foi nada tranquilo. E fui pra cozinha onde estava todo mundo que tinha participado do rito. Nossa.
Foi aquele momento que a sala inteira ficou em silêncio. Aí eu peguei e falei pra Júlia, eu preciso ser a madrinha da Cecília. Não foi aquele negócio tipo, você me escolhe. Sei que eu falei isso, um rebuliço, ele aquietou. Eu lembro da Júlia falando que me ama, mas também não disse sim, também não disse não. Eu lembro da Cecília chorando, falando que eu cuidei muito da Júlia. Só foi aí que eu consegui descansar. Nossa, falar sobre o parto de Cecília é reviver cada segundinho de todas as emoções, assim como se fossem hoje. Muitos sentimentos e emoções naquele momento, assim. Então, felicidade, um amor que começava a crescer, que eu não sabia nem de onde vinha aquilo ali, mas ela era a causa. Um fortalecimento muito grande entre Júlia e eu, muito medo, uma certa ansiedade, assim, mas tentando viver o máximo possível do processo, mas realmente marcou num lugar que, por mais que eu fale aqui por dias, não dá pra explicar tanto nos mínimos detalhes como foi viver aquilo, assim. Alguns dias antes, Cecília já tava dando indícios de que ela tava chegando, e as eleições de 2022 ia acontecer logo no final daquela semana. Ju já tava sentindo alguns desconforto, Cecília já estava mexendo bastante, algumas contrações já estavam acontecendo, e aí teve um momento muito legal que a gente sentou na cama e começamos a desenhar mandalas com as cores que vinha pra gente, como a gente intuía, e a gente vivendo aquele momento, a família estava aqui em casa, qualquer momento podia acontecer, né? Ela só falava que ela queria votar, né? Ela até brincava assim que mesmo que o bebê estivesse saindo, ela ia ir com o bebê nos braços, mas ia votar. Acho que no sábado, na véspera da eleição, teve um pico de energia nela. Aí a Laura, que é a irmã dela, Sofia, companheira do Davi, que é irmão da Ju também, a gente tava aqui em casa, fizemos um baile funk, e ela com barrigão, cara, dançando, fazendo sarrada no ar, e gastou toda a energia que ela tinha ao ponto dela conseguir dormir, assim. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é a união dos meus filhos, assim. A Júlia estava muito cansada, já não conseguia dormir direito, e aí eles dando gás ali, dando potência para ela, fala assim, não, e aí, vamos fazer um baile funk. Para ela poder gastar energia e conseguir deitar e dormir. Eles dançam muito e é muito bonito, muito engraçado de ver. E aí no dia 29 a gente começou com esse baile. Eu dancei muito, eu rebolei bastante. Pra mim foi muito importante. Nossa, eu sarrava no ar, era tudo, gente. Era poucas, barriga lá na frente e bumbum lá atrás, dançando pra caramba. Gastei bastante energia ali e consegui finalmente descansar. Aí no dia 30 teve a votação, a gente foi votar e tal. E aí eu sabia que qualquer momento podia vir, eu não voto aqui na região que a gente mora, eu votava 2 horas de distância no meu antigo bairro, fui votar, voltei o mais rápido que eu pude, não tava me sentindo muito bem. E eu lembro que eu conversei com meu sogro, Carlos, e ele falou assim, não, no nascimento da Ju eu também me senti assim, é que eu não queria estar. E a gente começou a rir, ele falou, senti também a mesma coisa que você tá sentindo. E a gente se reuniu no sítio da família da Ju, e aí saiu o resultado, Lula presidente, ficou super feliz, era o que a gente queria. Parece que quando aconteceu, Cecília se sentiu super à vontade pra começar a vir, assim. E aí, na minha cabeça, a Cecília nasceu no dia 31 de outubro. Teria outra opção. Era isso. Então, foi chegando os dias, eu fui ficando nervosa e tal, e eu não conseguia dormir. E a ansiedade se agravou muito durante a gestação por conta disso tudo que eu contei pra vocês. Pra mim, foi muito, muito intenso, assim. A Cecília, ela foi dando determinações daquilo que ela queria pra nascer, né? Então, ela falou qual era o segundo nome dela, né? A Cecília Jaci. Ela falou que queria que tivesse a Laura com a Sica como no apoio enquanto parteira, porque minha mãe também estaria nascendo naquele momento enquanto avó, e ela precisaria de apoio. E aí eu fui tentando dar essa escuta, né, para o que ela queria e tudo mais. Meu apelido é Laura, meu nome na língua é Araivotã. Sou parteira da minha aldeia, né?
Itapemirim. E queria contar uma participação que eu tive, né? O parto da Júlia, né? Então foi um parto bem, digamos que um pouco difícil, né? Porque demorou. Um parto de uns 3 dias. E a noite foi intensa, muita contração, mas bem pouca dilatação. Eu fui pra banheira, fui ficando lá e tal. Aí eu e o Bru nos apaixonamos num forró. E aí a gente queria muito fazer um forró durante o nosso parto e tal. Então a gente foi forrosear um pouco, dançou, ficou junto e tal. Hoje, olhando de longe, dá pra saber que ele tava bem tranquilo, assim. Na verdade, tinham as contrações, elas estavam ritmadas, mas elas estavam bem leves ainda, assim, sabe? Parto é um mistério, então eu sinto que naquele dia, quando eu chego ali, já tava, né, as coisas já estavam rolando, tinha uma lista de forró acontecendo, né, as pessoas dançando, aquela fogueira, e aí eu cheguei já no fluxo, assim, as coisas já acontecendo. As parteiras viram que estavam tranquilas e falaram assim, olha, vamos tentar descansar, porque ainda tá no comecinho, né? Lá para as 2, 3 da manhã eu consegui dormir um pouco, descansei e tal. No dia seguinte eu tinha consulta no médico e a minha mãe falou para eu ir. O risco era os médicos ficarem me procurando, tentando saber o que tinha acontecido comigo e tal. Então era melhor que eu fosse para a UBS para fazer a consulta. Chegando lá, era um médico que me acompanhou durante a gestação. E durante a gestação ele já tinha falado, né, assim, onde você planeja parir? Eu falei assim, não, eu vou pro hospital. Porque se eu falo que eu vou parir em casa, ele começa a me perseguir, né? Inclusive aquela semana que ele me perguntou, eu ia na visitação do Hospital Parelheiros e tudo mais. Então eu falei assim, não, tá tranquilo, eu vou pra lá. Aí ele falou assim, olha lá, hein, eu sei da fama da sua mãe. Olha, eu sempre recomendo o parto no hospital, porque é mais seguro, né? Aí eu, sabia que eu não podia contar com ele, né? Então, quando eu cheguei lá, já cheguei apreensiva, assim. E aí, ele me examinou e tal. Falou assim, você tá sentindo alguma coisa? Eu, não, tô bem. E aí, ele falou assim, olha, vai pro hospital hoje, você vai fazer um cardiotoco. Se não nascer até sexta, a gente te interna. Bom, aí eu saí de lá, o quê? Agoniada, né? É muito triste. Ninguém pediu a opinião dele, né? Mas ele quer se meter, né? As pessoas acham que têm o direito de invadir a vida das outras. Enfim, ele fez um pouco de terrorismo, né? Falando assim, você não tá sentindo nada? Não, você precisa sentir alguma coisa. E ela não queria falar. A gente sabe, né, que é normal e o Brasil espera até 42 semanas. Mas, mesmo a Júlia tendo acabado de completar 40 semanas, né, ele ainda fez aí esse terrorismo. E aí, mesmo ela tendo todas as informações, sabendo de todas as coisas, sabendo que isso poderia acontecer, ela volta para casa muito fragilizada, muito, com muito medo, muito triste. E a gente prossegue, né? A gente voltou e ali começou uma jornada assim bem de muita garra, assim, principalmente para Ju e para Cecília. Então as contrações de dilatação ali foram acontecendo, foi chegando mais pessoas, né, durante o dia que estariam no parto e eu ali ao lado dela, né, eu não tinha muito o que fazer, só tinha medo de fazer alguma besteira, irritar ela, né, não era a minha intenção. Muita dor, muitas músicas, estavam gente cantando bastante, ela conseguia dormir pequenos momentos e logo depois ela voltava a sentir dor e acordava e era isso, tirava o roupão, ia pra banheira, e levantava, ia pro quarto, aí tentava dormir, não conseguia dormir, muitas contrações, a nossa doula Marina muito presente ali, sempre exercício de respiração, relaxamento, muito presente com a gente. Para mim foi uma experiência muito incrível. Eu ainda estava tateando ainda o universo da parteria e sem entender ainda se aquele era meu caminho mesmo, ainda duvidando. Quando a Ju me convidou para ser a doula dela, né? Ela me mandou uma mensagem perguntando se eu estava atendendo. Fez o convite para eu estar com ela nesse momento. Enfim, muitas questões apareceram, me acendeu um alerta, porque eu sempre peço confirmações, né, das coisas e para mim esse convite era uma confirmação do caminho.
caminho mesmo para Cecily, mas confiei, né? Confiei nos mistérios da vida, acompanhando um pouco, né, a Ju nessa gestação e o Bru. Logo percebi que o foco ia ser fazer a Ju respirar. Precisava acalmar a mente dela, acalmar o coração dela. Tinha muita ansiedade, muito trabalho, muita sobrecarga também, muita preocupação e responsabilidade nesse sentido. E a Ju muito organizada, né, querendo que tudo ficasse direitinho, né? A Cecília, Jaci, chegou rodeada pelo clã. Tinha mãe, pai, avó, tinha avô, tias, tios, madrinha, padrinho, parteiras e aprendizes. Era muito doido porque a gente também tinha esse impacto de culturas, né? Então tinha as guaranis que traziam sabedorias delas, deram chás, cuidaram de mim, foram me apoiando e tudo mais para que eu conseguisse passar pelo processo de maneira mais tranquila. Mas na cultura delas é de outra maneira que isso acontece, né? Não fica tantos dias, as gestantes ficam mais quietinhas. Eu não conseguia parar quieta. Eu tava toda hora dançando, eu tava cantando, eu tava fazendo alguma coisa, eu precisava de movimento pro meu corpo e tal. E aí elas falavam, nossa, isso faz força, só que ainda não tava na hora de fazer força pro meu corpo. Aí, né, como tava demorando pra nascer o bebê, né, eu já fiz parto na aldeia, então, pra mim, eu pensava que ela não tava fazendo o que tinha que fazer pro neném nascer logo, né, então demorava, né, eu tava nervosa já também. Aí eu peguei, né, falei pra uma outra colega minha, falei, ela pega uma garrafa, leva lá pra ela e manda ela soprar, né? Porque na aldeia a gente usa qualquer coisa pra ajudar a mãe. Aí então a Gabi procurou uma garrafa de refrigerante e aí ela levou. Aí ela falou, o que eu faço? Aí eu falei, leva lá pra Júlia e manda ela soprar quando dá as contrações. É só puxar o fôlego e empurrar com a garrafa. Soprar a garrafa. Sopra a garrafa. Aí, eu acho que quando ela soprou, ela percebeu que o nenê desceu, né? Porque ela fazia muita força, ao invés dela empurrar, ela mais gritava do que empurrava o neném para baixo. Era o que eu tava vendo, né? Então, depois que ela fez com a garrafa, soprando a garrafa, aí a gente sentiu que o bebê desceu bastante. Aí era só empurrar que ele ia nascer, né? Muito importante para mim ter a presença das guaranis, assim, pelo ancoramento espiritual, pela amizade verdadeira, pela força, pela conexão. Quando vai chegando mais pro final da tarde, do dia 31, é o momento em que eu consigo dizer para Júlia, lembra que sua avó paterna não pariu. E ela, a priori, fica com raiva de mim, né, falando, ai mãe, tipo, que inconveniente, para que você vai falar isso agora? Que adianta? É bonito de ver, né, depois a ficha caindo, compreendendo o que a gente fez, por que a gente fez naquele momento. Então, nesse primeiro dia, eu revisitei muitas questões, assim, da minha infância, né? De dores e agonias mesmo de criança, coisas que a gente passou enquanto família, como eu me senti dentro desses processos. E foi um processo muito complexo, né? Dentro ali, a gente estava tendo que olhar para isso também em família. Então, foi uma relação muito intensa, assim, logo de cara. E aí, virou a noite, eu já não conseguia dormir, era muita dor. No dia seguinte, que era terça-feira, eu já estava passada e voltou essa questão desses atravessamentos. Eu tive que revisitar esse ponto da maneira com que as pessoas me atravessaram durante a gestação, até onde eu permiti, e rondava uma energia assim, sempre constantemente muito ruim, sabe? E aí que eu tô falando já também num campo de espiritualidade. A gente sempre tinha alguma coisa tá acontecendo, alguma coisa tá acontecendo, e então a gente precisou ter uma firmeza muito grande, porque as pessoas, elas realmente se sentiram no direito de nos atravessar, de tentar nos afetar. A gente teve que ter essa firmeza muito forte para estar espiritualmente ancorada, para conseguir fazer esse processo acontecer. E foi muito forte isso para mim, porque eu precisei tentar barrar mesmo, assim. Muitos momentos eu lembrei muito das minhas escolhas, né? Eu saí de um relacionamento, entrei no relacionamento com o Bruce, foi uma escolha. Encontrei a Ceci no campo da espiritualidade, ela pediu para vir e eu aceitei, então isso foi uma escolha. O parto, da maneira que ele foi, com as pessoas que estiveram dentro dele, também foi uma escolha. Então ficava muito forte pra mim essa relação das escolhas. Até em alguns momentos em que eu falava assim, meu, o que eu fiz com a minha vida? Por que eu fui inventar essa história? Eu gritava pro Bruno, eu te odeio!
E depois abraçava ele, enchia ele de beijo. Gritava também assim, nunca mais eu passo por isso. Parece que não estava acontecendo a dilatação ali. Elas diziam, tem muito colo ainda. O que me deixava agoniado, assim, era tipo tudo que a Ju tava passando, assim, né? Tipo, não tinha como dividir o que tava acontecendo, né? Era uma jornada dela ali com a Cecília. Podia estar ao lado, né? Tá acolhendo, entendendo tudo que ela precisava, eu estando ali. E foi muito sincronizado, assim, a nossa sincronia foi muito legal, porque, tipo, se ela dormia, eu conseguia dormir ao lado dela. Assim que ela acordava, eu acordava. E foi nesse processo, né? Muita contração, eu sentia muita dor. E foi ficando cada vez mais forte, assim, os gritos dela. E eu tinha muito medo de não conseguir estar ali, sabe? Tipo, o tempo todo, assim, eu tinha muito medo de não aguentar. Era uma coisa que vinha muito na minha cabeça, assim, tipo, mano, será que eu vou ter capacidade de estar ali ao lado dela? Será que eu vou ter condições de cuidar dela, cuidar da minha filha? E que aquilo vinha na minha cabeça, assim, muita coisa vinha na minha cabeça. Eu falava, não, eu preciso estar bem, eu preciso estar aqui com elas, eu preciso estar presente, eu preciso estar vivo e ao lado delas. E aí eu lembro de uma cena que ela tava ajoelhada no sofá, eu chamo de sala da lareira, lá no sítio. Foi onde a gente se conheceu, olhando pra ela assim. E aí ela falava assim, eu te odeio, isso é culpa sua. E batia assim em mim, pegava no peito, no ombro. E aí quando passava a contação, ela olhava pra mim assim e falava, eu te amo. Eu sorri, olhei pra ela e falei, eu te amo. Ela falava, eu também te amo. Isso repetiu algumas vezes. O bom é que sempre no final a gente dava um beijo ali e logo depois vinha outra contração. Olá! Muito obrigada por prestigiar mais um relato de parto nesse episódio do Sementes do Bem Nascer, um podcast que faz parte do projeto Sementeiras do Bem Nascer, realizado pela coletiva Sopro de Vida. Você pode nos ajudar muito a levar nosso podcast para mais ouvidos e corações. Além de seguir a gente no seu agregador de podcast preferido, um ótimo passo é você avaliar com 5 estrelas. E, é claro, compartilhar com mais pessoas atentas à importância do bem nascer. Desse modo, o algoritmo leva nossas histórias cada vez mais longe. Bora expandir esse diálogo? Não, tava muito dolorido. E aí era um processo assim de lidar com a dor constantemente e com uma dor muito agoniante, assim, porque não era uma dor de dilatação. Não era uma dor dela descendo e eram outras dores envolvidas. Era a dor de tudo que eu tinha passado, era essa dor refletida no corpo. E até a terça-feira, às 4 da tarde, gente, eu tava com 1 de dilatação. Hoje, né, fazendo leituras de maneira distanciada e tudo mais, eu consigo perceber vários momentos em que eu me senti próxima da minha avó durante o parto. E ela, que foi uma mulher muito determinada pelo outro, né, pelos homens da família, ela foi determinada a sua morte em tantos momentos. Ela teve seus partos roubados, ela teve sua maternidade roubada, ela teve vários processos. Então, sim, era também a cura aí dessa linhagem ancestral e um momento em que eu era a primeira a parir dentro da linhagem dela, depois dela, que minha tia não teve filhos e isso precisou ser encarado, né? Esse nome Cecília, desde que a gente era criança, ela falava que ia ser esse nome, Cecília. E era o nome da nossa avó também, né? E no momento do parto veio a memória dela, né? E teve um momento que eu falei assim, avó Cissa, tô sentindo que a gente precisa conectar com ela e tal. Chorar a morte dela. E aí a Júlia tava com tantas outras questões que eu senti que eu que canalizei isso, sabe? Comecei a chorar. Ela tava vivendo lá os processos de cura da nossa ancestralidade. Eu acho que essas contrações, sem dilatar muito e sem estar no ativo de fato, assim, foram as que mais doeram, porque era uma dor que não era da Júlia, era da própria ancestralidade. E aí depois que ela entra de fato no trabalho de parto dela, a dor fica bem diferenciada, né? À tarde, no dia primeiro, eu faço o toque, e aí como a Júlia sabe fazer o toque, eu peço pra ela fazer, né? E aí ela tava esbravejando antes disso, né? Falando, não, vamos filha, ajuda, você tem que sair. Quando ela faz o toque e percebe, fala assim, mãe, tem muito colo aqui ainda. E eu falo, pois é, né? Ela fala, sou eu, então o problema. E aí dentro dessas relações e conseguir encarar essas etapas que a gestação tinha me trazido dentro do processo de parto, conversando com as meninas assim, eu comecei a contar da minha vida e tudo mais. Foi no momento em que eu verbalizei, assumi pra mim mesma que eu
tinha sofrido um processo de abuso sexual dentro de um relacionamento que eu comecei a dilatar. Pra mim era sempre uma coisa assim, mas será? Talvez. Talvez tenha sido mais ou menos, né? Não sei. Sabe quando a gente tem aquela dúvida ainda do abuso, mas você tava numa relação, o que isso significa? Onde eu errei? De que maneira eu errei? Onde fui eu negligente? E ali no momento em que eu assumi que eu tinha passado por um processo de abuso, eu comecei a dilatar. E aí a dor se transformou também, tanto que a partir desse momento eu tenho muito poucas lembranças. Até então, era uma dor de sofrimento mesmo, assim, gente. Não tinha dilatação, era a dor dela descendo fisiologicamente, obviamente, né? Ela tava empurrando, ela tava abrindo o canal, mas não era a dor da abertura, era uma dor do que eu tava carregando comigo. A partir daí começou a engrenar, né? Saí tampão com sangue, foi começando a desenrolar. Fiz o toque e falei assim, mãe, tem muito colo aqui ainda. Ali eu entendi. A Cecília já tinha feito tudo o que ela podia por aquele parto. Quem não tava dilatando era eu. Quem não tava conseguindo me entregar pro processo, quem não tava conseguindo sair da cabeça e ir pro corpo, era eu. Então, naquele momento eu determinei, falei assim, não, alguma coisa eu tenho que fazer aqui. Aí eu fui dançar. Começou a doer muito, aí eu sentia meu corpo revirar. Era praticamente a sensação de que meu corpo estava sendo retorcido. Mas desse momento, a partir do momento em que eu consegui sair desse campo mental, que eu consegui abrir os campos psicoemocionais do que eu precisava trabalhar, aí eu entrei no estado de transe. Então eu lembro desse momento com muito mais tranquilidade, é uma sensação de selvageria mesmo, é tipo, não sei explicar, mas é uma lembrança muito mais gostosa, por mais que seja tão dolorida quanto, se não mais. Sim, a dor era muito intensa, mas a lembrança dessa dor, ela não é sofrida, ela é uma dor, assim, tipo, necessária, assim, sabe? As parteiras já estavam muito cansadas, assim, eu sentia muita dor, todo mundo se revezando, tinham 14 pessoas contando comigo no processo de parto, então, tipo, já tava todo mundo, assim, num estado de muito cansaço. A gente foi indo, né, elas foram tentando fazer alívio de dor e tal, aí foi dilatando, foi conseguindo dilatar. Foi bem cansativo, né? Daí já foi por 2 dias, né? Eu e a minha irmã, né? Daí a minha irmã falou, poxa, esse neném não vai nascer, vamos embora. Eu falei, vamos embora sim. Aí nisso veio assim, lembra? Nasce hoje, por favor, não me abandone. Ela estava certa, não passou daquele dia, né? As guaranis parem muito rápido, né? Não são acostumados com esse parto tão lento, tão demorado, né? No começo todo mundo muito junto ali, tentando fazer acontecer e tal, só que aí não ia. Então quem ficou mais próximo durante todo o trabalho de parto foi mais a minha mãe e o Bruno, né? As outras parteiras. Quando ela pegou na minha mão, já me deu um desespero. Aí ela, cadê o Bruno? Aí eu, Ju, eu acho que ele foi no banheiro, eu acho que ele tá ali fora. Aí ela pegou e falou assim, é um péssimo momento pra ele mijar. E ela gritava assim, e eu querendo rir. Eu falei, eu não vou rir. E aquilo, né, sem conseguir descansar muito, 3 dias de labuta. O Bruno não saiu do meu lado 1 segundo. Se eu não comia, ele não comia. Ele tava assim, no processo por um todo, assim, sabe? Estar no parto dela, da minha neta, naquele dia, pra mim foi um parto também, foi um parto, inclusive um parto muito doloroso. Como disse a Gerá, né, liderança Guarani, amiga nossa, é nessas horas que o homem tá junto que ele percebe que as coisas não caem da árvore, né? Ele aceita estar junto naquela parte que é o parto, né, que é a dor, que é a tensão, que é a atenção, que é estar de guarda, né, que é o que cabe ao homem, no meu entendimento, é estar de guarda, na prontidão para o que for necessário e tudo mais. E eu tava numa condição de avô, né? Então eu tava vendo o meu fruto da fruto e isso tava me deixando extremamente em suspensão o tempo todo. A gente ali como família tá ali só pra apoiar. Isso é uma coisa que me agoniava um pouco, que eu não podia fazer muito mais por ela, né? Teve um momento que eu até comecei a chorar muito. Ela começou a dilatar muito no final, né? Do 3º dia. E aí a minha mãe não tinha compartilhado isso com a gente. Quando eu soube, eu fiquei muito preocupada, porque gritava demais e eu ficava, gente, que sofrimento, deixa eu ajudar ela, e segurava na mão, tava ali e tal. Só que teve um momento que eu não aguentei, tipo, era muita tensão. Comecei a chorar de ver a minha irmã assim, sabe? E aí eu não queria que ela visse eu chorando pra não se preocupar, saía, voltava, mas ainda ficava, sabe, com os olhos cheios de lágrimas. Muito
forte. Eu lembro que no processo de trabalho de parto, eu não sabia muito o que fazer. Qual função que eu podia exercer ali, ela estava bem amparada em questão de muitas doulas ao redor, a minha mãe como parteira, e também tinha muita gente, então eu não sabia como me encaixar. Mas eu lembro que nos momentos que eu fiquei, o que mais me marcou foi que eu ficava tentando fazer a Júlia rir, e em muitos momentos eu até consegui. Isso foi muito gostoso. E aí vai, aí vem uma contração forte, agora é hora, e começa, né, assim, quando entra realmente naquele trabalho de parto mesmo, né, e demorou bastante tempo pra acontecer, a gente fica agoniado, né, porque a gente vê a pessoa sentindo dor, né, lembro da Laurinha emocionada, chorando, e é isso, saber que o que as pessoas que em volta estão sentindo também interfere no parto, é muito doido, é uma responsabilidade pra quem tá junto também, né, então, quando a Cileia começa a tirar cartas, dá rapé e dá tanta coisa assim para poder estimular o parto, e aí ela começa a falar assim, olha, perguntou para mim, o seu parto foi natural ou cesárea? Porque se você tiver com medo, é melhor você se libertar desse medo, tenta soltar isso. E aí eu lembro que Júlia tava sentindo muita dor, então eu lembro dos gritos assim, né, de frases assim, dói demais, me leva pro hospital. Eu sou a Clara. A minha sobrinha foi parto muito demorado, 3 dias. No primeiro dia não deu, no segundo dia não deu, só no terceiro dia. Minha irmã, ela queria ir no hospital, mas ela falava, vou pro hospital, não vou pro hospital. Vou pro hospital, não vou pro hospital. Eu lembro, assim, em alguns momentos do parto, principalmente ali naquela reta final, em que eu falava assim, mãe, me leva pro hospital. E minha mãe não conseguia escutar, ela escutava, não, vou dar um tarô, quer uma água? Ela não escutava. E não por maldade, assim, ela tava focada também no que tava acontecendo e tal. E aí teve um momento que ela escutou e aí ela falou assim, filha, olha, o que vão fazer com você no hospital não vai ser nada diferente daqui. No caso, a gente tá fazendo com amor, né? Então você tá em casa. Mas não era vontade mesmo de ir pro hospital, era só uma válvula de escape, né? E era isso, né? Ia pra banheira, ia pra cama, ia pra sala, muita música. Eu acho que a playlist que a gente reservou pro parto deve ter repetido umas 200 vezes, assim. Até o ponto que desligaram o som e a galera foi cantando na voz, assim. Gente, juro, a galera passou 3 dias cantando, eles passaram 3 dias comigo. Foi, tipo assim, muita força mesmo. A galera realmente comprou a ideia de estar junto ali. A sala tinham 15 pessoas encarnadas, mas nitidamente tinha muito mais gente. Assim, era uma grande festa, uma grande celebração. A família cantadeira já nem aguentava mais cantar. A Laura saía para chorar. A Sofia ficava com uma cara assustadíssima. A Clara só falava, ai, tá demorando demais. Foi na noite de terça-feira, hoje muita energia espiritual da família, de muita força de todos ali presentes com a gente. Ela tava deitada no sofá e aí ela apoiou o pé no ombro, no peito, assim, e puxou a minha mão e aí estourou a bolsa. Só que deu meia-noite, o galo já cantou. Céu tranca a rua, que é o dono da gira. Foi corrigir a que Ogum mandou. Virou a meia-noite do dia 2 de novembro, dia dos mortos. A bolsa estourou e tinha um pouquinho de mecônio. Quando a bolsa estoura e vem o mecônio, eu consigo identificar na hora, o ambiente gela. Primeiro porque já tinha aquela questão da morte rondando. A morte, ela já permeava, ela rodava no nosso entorno. Pronto, minha avó morreu, meu gato morreu, meu cachorro morreu, eu vou morrer aqui. E é isso. Dia dos Mortos, aí minha mãe gelou assim também. Aí ela começou a ter palpitação. Eu consigo identificar muito minha mãe, né? Eu consigo ler muito ela. E ela começou a ficar aflita e tal. Ela pegou o sonar pra tentar escutar. Ela não conseguiu. Eu falei assim, mãe, tá tudo bem. Eu sinto ela mexer quando vai vir a contração e ela tá mexendo porque vai vir a próxima. Um pouco depois que a bolsa estourou, né? E aí ela falou assim, então se você acha que tá tudo bem, tá tudo bem. Então... E aí depois ela fez, né? O sonar com um pouco mais de calma e tal. Mas a Cici tava bem mesmo. Só tinha um mecônio muito clarinho. E já tava assim no processo de expulsivo. Então também foi tranquilo de lidar.
2 dias intensos de trabalho de parto. Eu sempre costumo descansar, vai ter um momento que vai precisar muito de mim e que eu vou ter que estar muito atenta, mas na filha, impossível fazer isso. E aí quando passa da meia-noite, né, entra no dia de finados, que na verdade é uma boa sorte, né, é um portal mesmo, são crianças muito especiais que nascem no dia 2, mas quando entra no dia 2 e a Cecília recebe o nome da minha sogra que fez a passagem, daí pesa pra mim, assim, foi acho que os momentos mais difíceis, né. Meia-noite 3, rompe a bolsa com um pouco de mecônio. Isso foi mais complicado, assim, emocionalmente, pra eu lidar, assim. Eu acho que eu consegui disfarçar um pouco, mas nem tanto. Essa bebezinha já tava no canal, já tava saindo, já. Aí foi a reta final mesmo, foi expulsivo. A mãe falava pra ficar numa determinada posição, que descia melhor e tal. Aí começou a sair algo junto com a cabecinha da Ceci, que a mãe não conseguia identificar necessariamente o que era, mas ela tava fazendo a descida, e aí a gente foi compreendendo, assim, o que precisava ser feito ali naquela retíssima final. Nesse momento do mecônio, é o momento em que a Júlia tira a carta da Hecate, da encruzilhada. Nessa encruzilhada, eu tenho que fazer uma escolha, e eu escolho parir. Que você escolhe, aí ela grita, né? Eu escolho parir! Vem, Cecília Jaci! Não lembro direitamente se foi exatamente essa frase, mas era uma escolha, ela escolhia parir. Eu lembro nitidamente disso. Entendo a encruzilhada como um ponto de escolha. A gente te coloca dentro da encruzilhada para que você determine seu caminho. E ali eu gritei assim, eu escolho parir! E era muito forte essa relação, assim, de que ninguém poderia determinar o que ia acontecer comigo. Ninguém poderia dizer quem eu era. Então, para mim foi uma determinação muito forte, assim, de não deixar mais nada atravessar. Ninguém atravessaria aquele momento. A minha filha ia nascer. Eu ia conseguir parir. Eu conseguiria atravessar esse portal de maneira completa. E foi muito forte isso pra mim, essa escolha. Eu escolhi parir natural, eu escolhi parir em casa. Foi uma escolha que não foi fácil. Até que depois de muito, né, tentar várias maneiras, ela vai pra cadeira, né, e curiosamente começa a rolar a música das Clarianas. Derrama água de mulher, derrama água de mulher. É quando, acho que Júlia dá permissão, a bebê se permite vir, escolhe esse momento, acho que até o orixá escolhe também nessa hora, e a nossa Oxum vem, ela começa a sair, começa a aparecer, e aí é muita emoção, todo mundo muito emocionado, e aí vai vindo, e quando Cecília Jaci sai completamente e vai para os braços da Júlia, tá rolando cheira a flor, papai plantou flor no terreiro de Oxum, Oxum abençoou. Nosso Oxum veio ao mundo, nasceu linda, forte, palhaça. Derrama água de mulher, derrama água de mulher, derrama água de mulher, derrama água de mulher, derrama água pra curar cada chaga que se abriu, corre e deixa transbordar toda a água desse rio, derrama água pra correr todo o sangue que vier, pra libertar o poder inundante da mulher. Minha mãe e meu companheiro falam assim que saia sangue de jorrar. Minha mãe olhou pra mim e falou assim, depois que a gente viu que você tava bem e tal, falou assim, filha, tá saindo muito sangue, talvez a gente tenha que fazer uma transferência. Eu olhei pra ela e falei assim, não mãe, ó, eu já parei, deu tudo certo, eu consegui, esse sangue vai parar. E ele parou. E aí a música fez ainda mais sentido, né? É sobre derramar a nossa água, tanto quanto a gente derrama o nosso sangue. Essa música resume muito o meu processo de parto, assim, se tornou a nossa história de maneira muito intensa, como que foi necessário derramar as minhas mágoas para que as minhas águas saíssem e meu sangue pudesse vir e libertar esse poder, né? E aqui eu não tô falando de um poder romântico, eu tô falando de um poder de quem eu sou, de determinar quem eu sou e fazer disso a minha voz. E aí chegou um momento que eu tava sentado no sofá, ela tava sentada, apoiada ali entre as minhas pernas, e ela foi canalizando uma força, de repente Cecília coroou, e aí aquela ansiedade foi ficando maior, dava pra ver que
Toda a família já tava se emocionando ali. Aí veio mais uma contração. E aí eu lembro que a Júlia falou assim: é na próxima. Veio a próxima. E ela fez aquela força. E aí eu só lembro, tipo, um grito de todo mundo, assim. Que na sequência veio um choro. E todo mundo começou a chorar. O que mais me marcou nesse dia, pela primeira vez, eu chorei de emoção. Não sabia qual que era essa sensação. Eu tinha essa real curiosidade, como que era chorar de emoção. Mas quando a Cecília nasceu, a hora do expulsivo, eu acho que quase não tem quem não fique emocionado ali. E a gestação da Júlia foram vários processos que a gente acompanhou. A coroação daquele momento, vendo a Cecília nascer, foi muito lindo. A Ceci nasceu muito linda, muito linda, muito linda. Hoje a gente vê, parece que na hora, nossa, o bebê mais lindo do mundo, tão grande, sabe? Ela não era gordinha, mas ela era comprida. Foi um caminho longo até a sua chegada, mas logo que ela nasceu, eu lembro da sala da casa da avó dela, cheia de amor, cheia de emoções, de choros, de risos. Eu não sabia como que era um parto em casa, mas a minha fé na Júlia, de que ela ia parir, que ela ia ficar bem, tava enorme. E era isso. Em nenhum momento passou pela minha cabeça assim, tipo, isso vai dar errado. A gente vai precisar ir pro hospital. Não, muito pelo contrário. A minha fé na Júlia tava plena, tava enorme. Mas aí no momento que a Júlia coroou tudo, assim, eu tava em choque, nem eu acreditei no que eu tava vendo. Fiquei assim, como assim? E o Davi chorava, e a Laura chorava. Eu lembro da Martinha também, era um choro, assim, de felicidade, assim. E eu em choque. Eu acho que eu nem pisquei na hora, assim, do que eu tava vendo. Assim, muito bonito, mas, assim, assustador. Cecília veio ao mundo, assim que ela chegou, Júlia já pegou ela ali. Eu olhava pra ela, assim, pras duas. E aí... ela abriu o olhão assim, olhando pra todo mundo, pequenininha assim, bem pequenininha, os primeiros momentos dela ali em terra, ali fora da barriga. Rapidamente chorou, a Júlia acolheu ela ali, aí ela se sentiu bem, eu abraçando as duas assim. Ela veio linda, veio saudável, Apgar 1010, 3 quilos e 300, parecia tão pequenininha assim, ela veio tão bem. E na sequência eu só lembro que rapidamente a gente foi pro quarto, que a gente ia ficar lá no sítio. Quando Cecília chegou, né, um pouco antes de pôr a roupinha, eu cheguei a pegar ela, senti ela no meu corpo assim também. E eu só lembro assim de sentir ela e pensar, meu, eu te amo tanto. Eu esperei 28 anos pra encontrar sua mãe, 29 pra você chegar, e com vocês duas eu realizei os maiores sonhos da minha vida, que era encontrar o amor da minha vida e ser pai. E eu te amo muito, eu nem sei como, tipo, é um amor que eu não sei explicar da onde que sai esse amor, mas é muito forte. A gente foi pro quarto, ela tá muito cansada, assim. Eu lembro dela se aconchegar em mim e dormir. E a bebê ficou no meu braço, assim. Ela cabia da minha mão até o cotovelo, assim. Eu ficava olhando pra ela e falava assim, meu, você me deu uma missão de vida. Eu vou fazer o melhor que eu puder. Você pode ter certeza. Eu lembro que naquele dia dormiu a Ju, a bebê dormiu no meu peito ali. Eu não consegui dormir até colocar ela no bercinho que tava do lado. Trouxe pra mim um ensinamento lindo, assim, de que eu era capaz de lidar e aprender qualquer coisa. E uma força que surgiu dentro de mim depois que ela nasceu ali fez eu acreditar em muita coisa. Assim, logo no pós-parto imediato eu tava bem. Eu me sentia muito estranha, porque parecia que eu tinha que aprender a andar de novo, aprender a falar. Era uma sensação muito estranha, quase como se eu fosse a própria criança. Eu passei por 21 dias de muito terror. Eu achava que eu tinha acabado com a minha vida. Assim, foi muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. Entre muitas outras relações. Dentro dessa lógica também, eu tava dentro de um emprego que não tinha licença maternidade. Na minha cabeça eu ia dar conta, tava tudo certo, né? Eu contei com a empatia de muita gente também que entendeu que eu tava grave e tudo mais. Só que, enquanto profissional, eu lutei muito pra não ser subjugada na minha prática. Então, a partir do momento em que eu engravidei e que isso veio a público dentro do meu trabalho, eu passei a ser lida como café com leite, né? Ninguém mais trabalhava de fato comigo. A galera me ignorava. Eu mandava mensagem e ninguém me respondia. Ah, não, Júlia, fica tranquila. Não precisa pensar sobre isso.
Mas eu precisava pensar, eu tava tentando deixar tudo organizado, né? E ali naquele pós-parto, com 15 dias, a Ceci super pequenininha, eu já tava fazendo reunião. E dentro de um ambiente, de uma estrutura que não ia me dar suporte necessariamente, né? Pra ter ali um puerpério tranquilo. Ah, não, tá tudo certo. Você tem isso garantido. Não era uma garantia pra mim ter ali uma licença maternidade e tudo mais. Era basicamente se vire em certa medida, né? Claro que, como eu disse, eu contei com a empatia de muita gente, mas enquanto instituição não tinha esse suporte de fato. E pra mim isso foi muito forte. Hoje eu reconheço que passei por uma depressão pós-parto. Pra mim, muito por conta disso tudo que eu contei pra vocês, esses atravessamentos, e mesmo no momento em que eu defino quem eu sou, essa sombra, esse assombramento, ele volta, né? Então, pra mim foi muito forte, assim, essa relação do outro. Como que o outro me enxerga, como que o outro me atravessa, como que o outro me determina, sendo que desde a gestação até o parto, até o pós-parto, pra mim, ainda são coisas que eu preciso maturar dentro de mim, sabe? Meu próprio pós-parto, venho identificando aí esse processo depressivo e pra mim não tem uma tradução explícita, tem um conjunto de coisas que me fez ir pra esse lugar assim, sabe? Desde as decepções que a gestação traz pra gente, porque a gente passa a ver o lado mais terrível das pessoas, até todo o trabalho espiritual que a gente teve que fazer pra se proteger e tudo mais. Depois, podendo investigar mais a fundo, né, e entendendo essa travessia da Cecília, ela demorou 3 dias pra nascer, né? Nós demoramos 3 dias pra renascer. E a festa de los muertos no México realmente dura 3 dias. Então ela fez a própria festa, eu entendo dessa maneira e consigo compreender que é vida, morte e vida, é começo, meio começo. A morte, ela tomou outro significado. Ela se tornou sim presente, ceifar determinadas coisas, determinadas relações, cortar determinados laços, fazer determinadas coisas morrerem, faz parte do processo. Determinar isso pra mim e pro meu entorno se tornou importante. Esse relacionamento com a morte, ele tomou outra camada, assim, justamente porque é na lembrança que a gente se mantém vivo, né? Eu consigo lembrar de vários momentos do parto em que eu sentia a presença da minha avó, que já sofria de Parkinson, né? E a única maneira dela fazer essa travessia junto com a gente, dela vivenciar esse processo junto com a gente, era a partir da morte dela, a partir da travessia dela. E aí tudo passa a fazer sentido, porque eu senti ela junto comigo, vivenciando o parto e se entregando para esse momento. Hoje minha avó se mantém viva na minha lembrança, nas coisas que ela me ensinou, na sabedoria que ela tinha, e eu entendo a morte num sentido muito mais amplo. Júlia trilhou o caminho da maternidade de uma maneira muito linda desde quando ela estava na minha barriga. Ela construiu e me ensinou a parir. E talvez até por isso que ela tinha tanto medo de entrar em contato com a maternidade, mas isso tudo se apresentou de uma maneira tão espiritual e ela aceitou o chamado. Inclusive, outra sensação que eu tive foi estranho, porque eu acho que para a mãe deve ser mais forte isso. Enquanto a criança tá na barriga, é algo, pelo menos para mim, era abstrato naquele momento. E quando Cecília nasceu, eu fiquei tipo, como assim? Não tinha ninguém aqui, não tinha essa pessoa. Essa pessoa nasceu agora, que loucura. E sinto também que nesse momento vem aquela sensação que acho que muitos devem sentir. Eu senti isso também quando a Clara nasceu, que é a sensação dela tá aqui. Sempre esteve aqui, a Cecília sempre esteve. Então é essa sensação que me vem, ao ponto de quase esquecer como que é a vida sem ela. Enquanto família, fortaleceu muito a gente. Eu acho que demorou pra mim cair a ficha, tipo, caraca, a Júlia é mãe. E até um pouco depois, assim, eu ficava pensando nisso, e a gente fala muito sobre esse processo de morte que acontece mesmo, da pessoa que era antes pra que se torna quando é mãe, né? E eu conseguia ver nitidamente, né, até por conta da gente ser muito unida, eu e a Júlia, que ela tinha se transformado, se revirado por completo. E eu ficava, caraca, tipo, eu tenho uma outra irmã, sabe? Os primeiros dias fiquei lá com ela e tal, e até hoje é uma alegria ser tia. Adoro ver a Ceci, ficar com ela. Ser tia é maravilhoso. E eu sou muito grata por acompanhar esse processo de pertinho.
muito feliz, porque eu queria ficar com a Cecília o tempo inteiro. A Cecília, assim, ela já me chamava já de um outro momento, assim. A gente já tinha um carinho uma pela outra, mesmo sem se conhecer. E quando eu peguei a Cecília, depois que a Cecília nasceu, eu sentia aquela mesma coisa que eu tinha sentido no rito. Eu sentia ali no momento que eu peguei a Cecília. Então, é a Dinda, assim, que ela escolheu a dedo, como diz o pai dela. E hoje a neném dela tá bem grande, ela tá conversando, tá linda ela. Valeu a pena, obrigado, Júlia. Foi uma experiência muito única, doular ela, de sentir mesmo ela conectada com a força dela, atravessando os medos e quebrando as barreiras, né, para trazer a Cecília no mundo. Eu sou muito grata por fazer parte dessa história, por caminhar ao lado dessa família que tanto me ensina e me acolhe, e que eu possa viver muito para caminhar ao lado de vocês e ver a Cecília Jaci florescer seguindo os próprios passos, né? Então eu sou muito agradecido a ela por ter permitido a minha presença, né, por ter me legitimado ali, né, na história dela, por ter compartilhado todas as coisas pelas quais ela passou nas fases da gestação dela e saber que eu tô aqui, né, eu continuo aqui, paizão e agora vozão e feliz da vida. É isso aí. Ó Deus, há uma caminhadeira, fiel escuteira, que esse teu pai abriu. E assim, pela vida inteira, tu limpa a cantadeira, sua aleluia rei. Todas nós podemos semear o bem-nascer, numa ciranda constante, em que ora somos quem semeia, ora quem cuida ou quem colhe. As sementes podem ser ideias, atitudes, trocas, mas nesse caso são sobretudo as crias que trazemos ao mundo. E esse, de fato, é um processo transformador, que envolve arte, ciência e tradição. Embala luz e sombra, abala estruturas, traz o novo e reconstrói a casa. Essa produção faz parte do projeto Sementeiras do Bem-Nascer, contemplado pela 6ª edição do Programa Municipal de Fomento à Cultura da Periferia.